Minha história começou há 12 anos atrás, quando eu me casei com meu esposo. Nem eu nem ela, nós éramos da igreja. Aí, alguns meses após, ele começou a frequentar a igreja adventista por influência dos pais, que ele conheceu por meio dos pais dele. E foi dali que eu comecei a me interessar também pelo estudo da palavra. Eles me deram estudo, eles que me mostravam sempre slides para mim. E eu comecei a frequentar Testemunho de Jeová, que eu já havia frequentado, porque minha mãe sempre foi Testemunho de Jeová. E quando eu me decidi por batizar, foi quando ela também se decidiu por batizar lá na outra igreja. Então, durante todo esse período, nós ficamos, ela na igreja dela e eu na minha igreja. E eu sempre com essa preocupação. E como é que vai ser os nossos filhos? Vão estar divididos. Eu tinha muitos estudos bíblicos, saía muito no campo, então eu era bem ativa na minha religião. E Charles fica me chamando para ir para a igreja, eu não quero ir para a igreja, eu quero ir para o São do Reino. Queria bombardear, falava de qualquer jeito. Falava, você tem que fazer isso que é certo, está errado. Então eu percebi que dessa forma agressiva, de querer despejar tudo para ela, todas as informações que eu recebi, eu queria falar, e achando sempre que ela estava sempre errada, sempre que estava com a razão. E eu sofria muita perseguição de alguns adventistas. Aconteceu alguns problemas com a igreja, e ela teve uma visão completamente diferente. E isso me causou uma certa antipatia neles, que fizeram com que cada vez mais eu me afastasse. Então só me restou uma coisa, orar. Só me restou orar. Aí apareceu uma oportunidade de ele trabalhar na Associação Rio de Janeiro Sul, e ele passou a ser o gerente financeiro das escolas, da rede de escola. Então isso nos obrigou a mudar para Campo Grande. Sair daquele ambiente, onde ela viu uma coisa ruim, ali um testemunho ruim. Eu sempre fui preconceituosa porque me tratavam com preconceito, então era uma maneira de eu reagir. Aí em fevereiro, eu mudei em junho, e em fevereiro teve o retiro dos funcionários. Foi quando a minha visão começou a mudar. Ali eu conheci pastores que trabalham na associação e funcionários em comum, que me mostraram outros tipos de adventista. Me apresentaram uma outra religião que até então eu não conhecia. Conheci pessoas que não eram preconceituosas com a religião que eu tinha, que me tratavam de igual e me respeitavam por eu ser de uma outra religião. Então ela começou a ver a igreja adventista de forma diferente. Então, quando foi em final de março, começou a funcionar um pequeno grupo aqui na minha casa. Eu vou ser sincera, não me agradou a ideia, porque eu gostei das pessoas, mas são muitas teorias, muitos princípios diferentes. As Testemunhas de Jeová não acreditam na Trindade, e o primeiro estudo feito aqui do pequeno grupo foi a respeito da Trindade. Então, eu não falava, eu só ouvia e me calava. Aí, quando foi em julho, meu esposo foi participar desse congresso espiritual de 41 Madrugada com Cristo. Então eu comecei a ver os testemunhos das pessoas que oravam 40 noites e dos milagres que Deus tinha feito. E foi aí que eu comecei também. Falei, não, já que é para... Eu quero ter... Eu orei a Deus e falei assim, se é dessa forma que o Espírito Santo vai tocar, eu quero realmente ver se é isso mesmo. Então eu comecei a fazer as 40 noites. Então acontece, no primeiro dia, a orientação você tem que falar para a pessoa que você está orando por ela. Aí quando chegou no domingo ele falou assim para mim que se eu sentisse alguma mudança a partir daquele momento... Porque eu vou estar orando por você. E durante 40 madrugadas eu vou estar orando por você. Que eu não ficasse assustada porque seria o Espírito Santo agindo. E ela olhou assim para mim, não deu muita importância. Porque eu não acreditava. A minha religião era outra, os meus conceitos eram outros, então eu não acreditava muito nisso. Aí foi que eu comecei. Toda madrugada eu levantava, fazia minha lição, a apostila que eles deram para a gente aqui no hospital, e sempre pedia por ela, para que Deus tocasse no coração dela. Comecei a sentir realmente uma mudança. E ela, no segundo dia, ela já começou a mudar. Ela já começou a ouvir as músicas que antigamente ela não ouvia, as músicas da nossa igreja. Eu comecei a sentir uma vontade mais de saber a respeito de coisas que se contradiziam. E aí eu fui começando a ver a transformação dela. Só que na minha cabeça começou uma grande confusão. Porque quando você está, no meu caso, há 11 anos numa religião, você acredita que você está praticando a verdade. E para você largar a mão daquilo tudo que você aprendeu, é muito difícil.
Então comecei a estudar sozinha, porque eu sempre gostei de eu mesma correr atrás das questões que me aguçava a curiosidade. Então eu descobri a respeito do sábado, foi até junto com a minha mãe, que é testemunha de Jeová, nós descobrimos juntas. Aí eu parei de frequentar o Salão do Reino, que lá não se diz igreja, se fala Salão do Reino. E aquilo foi me deixando cada vez mais triste, porque eu era uma pessoa ativa. E eu já não aguentava mais, e cada vez mais eu aprendia mais coisas no pequeno grupo. Eu me apaixonava cada vez mais pelas pessoas. E ficava até conversando com a minha mãe, poxa, mas se a verdade estivesse com eles, eu te garanto a senhora que eu já seria uma adventista. Ela, pois é, né, minha filha, mas não está. Aí surgiu a oportunidade do Ministério da Mulher, o encontro do Ministério da Mulher lá, e as pessoas falavam para mim, Charles, leva ela que vai ser muito bom, ela vai se familiarizar mais ainda com as pessoas. Aí a Elaine conversou comigo, vamos, Flávia, vai ser muito bom. A gente estava até com um pouco de dificuldade financeira para ir, mas eu falei, não, eu orei a Deus, falei, Deus, se o Senhor tem planos, ela vai nesse encontro. E ele, por favor, meu amor, vamos um pouquinho, vamos sair só nós dois, a minha mãe vai ficar com as crianças, vamos passear, só para você ver o hotel bonito. Aí eu fui com esse intuito realmente de ver o hotel. Falei assim, eu vou, tu fica lá na palestra, eu vou pro hotel. Vou ficar lá, descansando um pouco. Aí ele, tá, então tá bom, então vamos. Aí quando chegou de manhã, no sábado, nós chegamos na sexta-feira à tarde, passeamos, eu conheci o hotel, muito bonito. Vi um monte de mulher junto, todo mundo sorridente, uma abraçando a outra, perguntando, de que distrito você é, qual é a sua igreja? Não, todo mundo perguntando, você é adventista? Eu não, sou testemunha de Jeová. Mas que bom, seja bem-vinda mesmo assim. Aí quando chegou no sábado de manhã, teve a palestra da Edilene, né? Ela estava assistindo todos os dias as palestras com a professora Edilene. Ela abordou a questão de que sempre temos pedidos a Deus, orações que nós fazemos que não são atendidas. Mas por que será que elas não são atendidas? E eu já vim orando a Deus para Ele me mostrar. Então ela falou, se nós tivéssemos algum pedido para fazer, que nós fizéssemos naqueles 2 minutos decorrentes, que depois ela iria orar junto conosco, que nós fizéssemos uma oração silenciosa e pedíssemos por isso. Ela falou, Senhor, eu quero uma resposta agora. Porque eu não poderia deixar para amanhã ou para depois o que eu teria que fazer, porque teria que ser na hora, porque eu precisava daquela resposta na hora, eu não aguentava mais ver o meu marido sofrer pelos cantos e eu sem saber o que fazer. Então, logo após o que eu acabei de orar, a Edilene continuou, aí falou. Para aquelas pessoas que estão indecisas, para aquelas pessoas de outra denominação que estão indecidas, a resposta de Deus é agora. Você pode se entregar agora, você pode agora tomar sua decisão. Então ela entendeu que essas palavras, por ela ser uma pessoa de outra denominação, de outra região que estava lá, ela entendeu que Deus estava falando para ela. Então quando eu ouvi aquela oração, eu gelei, eu não sabia, eu falei assim, meu Deus, uma resposta tão rápida. Será que eu sou merecedora? Porque eu usei essas palavras na minha oração, o caminho e a verdade. E que Ele me explicasse. Então Deus me respondeu de uma maneira bem direta, olha minha filha, o caminho e a verdade é esse. E que Ele queria que eu seguisse aquilo, então eu gelei. É engraçado que eu estava escutando uma pessoa chorar, sabe, de soluçar do meu lado, só que eu não estava desconfiando que era ela. Só que chorava, e eu querendo orar e a pessoa soluçando, de chorar, de soluçar. Eu falei, gente, que essa pessoa... Só que eu não abri o olho, eu continuei a minha oração também. Aí, para completar, começou a tocar aquele hino, falar com Deus, aí eu desabei. Foi aí que quando eu abri o olho, eu vi ela em lágrimas ali, soluçando, e a gente começou a cantar o hino. E quando nós saímos dali, foi quando a gente estava caminhando assim pelo jardim ali em Poços de Caldas, foi quando ela parou, ela falou assim, Charles, eu preciso falar com você. Aí ela... Charles, eu tomei a decisão, conversei com Deus e Ele me deu a resposta hoje, através da oração da professora Edilene. E eu quero dizer para você que eu quero tentar, que eu quero estudar, que eu quero conhecer, que eu quero realmente estar ao teu lado a partir de agora aqui na igreja. Nós nos abraçamos, choramos muito, contamos para alguns amigos queridos que estavam lá. E de lá para cá, graças a Deus, ela está cada vez mais animada, já tem um cargo na igreja,
está fazendo um pequeno grupo aqui, eu deixei ela como mulher, ela que está sendo a líder aqui do pequeno grupo. Hoje no pequeno grupo tem dois casais de idosos que eu dou estudo bíblico para eles. Ele teve isquemia cerebral, então tem ataques, ele fica muito tenso, muito nervoso. Eu agredi até a mulher, já tem 2 meses que ele não faz isso. Ele agora está bem mais calmo, já tem assim, mais paciência. E a gente não tinha ninguém, estava perdido. Ninguém entendia até mal o meu nervoso às vezes, né? Podia entender mal. E não é. Era só uma questão de alguém vir para poder dar a paz a gente. Ele está querendo estudar para futuramente se batizar, então eu só tenho a agradecer, porque realmente o pequeno grupo, a mistura de pequeno grupo com a oração intercessória, ela é uma fórmula que dá certo. E eu só tenho muito a agradecer a Deus, né? Por quê? Porque a resposta veio. Através das orações, você não precisa esperar 40 noites para que Deus possa abençoar, não. Só no segundo dia, ele já começou a mandar as bênçãos. A transformação dela a gente começou a notar. Mas a maneira com que as pessoas me aceitaram do jeito que eu sou, sem preconceito, me fez ver a religião adventista com outros olhos, que até então eu não tinha. Sou muito grato a Deus. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por essas bênçãos que Ele derramou na nossa vida. Então eu agradeço muito a Deus, por Ele ter me mostrado pessoas, por Ele ter me auxiliado, me feito ver as verdades que até então eu não conhecia.